Graça e paz, Deus abençoe a todos. Os três primeiros versículos do Salmo de número 5 dizem o seguinte: Dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras, considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Graças a Deus pela sua palavra. Nós temos aqui o tesouro de Davi, os comentários do Dr. Charles Spurgeon sobre os Salmos de Davi. E o Salmo de número 5 inicia com a palavra: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. A versão que lemos fala: considera os meus pensamentos íntimos. Mas Davi se expressa de uma maneira mais visceral, né? Acode aos meus gemidos. Como a alma dele se expressa, como o espírito dele se expressa diante de Deus. Diante do intenso sofrimento, ele recorre àquele que é fiel e poderoso para socorrer. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. O Dr. Spurgeon diz o seguinte: as palavras não são a essência da oração, são suas vestes. As palavras não são a essência. As palavras são as palavras são a roupagem da oração. As palavras estão dando significado ao gemido da alma de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Pensamentos íntimos. Pensamentos são íntimos, né? Nós não, quando pensamos para fora, falamos, mas quando pensamos para dentro, permanece no nosso íntimo, no nosso ser. E Davi, quando procura expressar esse estado íntimo da sua alma, do seu espírito, ele busca revesti-lo das palavras o mais próprias possível, sendo essas palavras capazes de refletir da menor maneira aquilo que ele está passando, que ele está vivendo. Via de regra, ele nem ingressa muito no sofrimento e na dor, mas se expressa em termos de confiança em Deus, reconhecendo em Deus o poder para socorrê-lo naqueles instantes. Outro comentarista fala, pegando essa parte de pensamentos íntimos ou gemidos ou estado interior da alma humana diante de Deus, ele diz que a meditação é o melhor começo para a oração e a oração é a melhor conclusão para a meditação. Pensar antes de falar, pensar bem, pensar bem. Eu costumo dizer que Deus aguenta a nossa dor, Deus suporta muitas vezes o nosso mau humor. Deus aguenta, ainda que nós estejamos pronunciando palavras duras, expressando a nossa intensa aflição e angústia diante dele. Deus suporta tudo isso. Mas, se pararmos, segundo orienta a palavra de Deus, para refletirmos um pouco no que estamos vivendo, aguardarmos um instante antes de iniciarmos as nossas orações, estaremos com isso demonstrando uma reverência muito maior, uma reverência em relação àquele que é fiel, que está sempre presente, que prometeu nunca abandonar os seus. Quando questionamos, quando às vezes enfrentamos o Todo-Poderoso com as nossas orações, em várias ocasiões estamos nos esquecendo de quem é Deus, de tudo que Ele revelou para nós, de tudo que Ele ensinou, de tudo que Ele realizou, de tudo que Ele operou em nossas vidas, e estamos colocando só a nossa dor e o nosso lamento. O salmista, através dos ensinos do salmista, nós aprendemos que é possível para nós refrearmos a nossa língua. Não só é possível, como é interessante para nós darmos uma controladinha na nossa língua, ainda que esse desabafo não vá fazer com que o céu desmorone diante de nós, é possível
que o linguajar inadequado possa ser um dos obstáculos do fiel nas suas orações. Com o linguajar inadequado, eu não estou dizendo que as orações nossas devem ser revestidas da, da mesma, da mesma qualidade linguística que os salmos de Davi, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. Não é uma questão de palavras rebuscadas. Não é uma questão de rebuscar o palavreado diante de Deus. É uma questão de controlar o vocabulário, tirando do vocabulário o que é totalmente desnecessário, o que é irreverente, tudo que é insolente. A nossa fé não deve se confundir com a irreverência ou com a insolência, tá? Com o desrespeito para com o Todo-Poderoso Deus. Os versículos 1 e 2 que nós lemos aqui, ele tem algumas palavras-chave na sequência correta. Meu gemido, a minha voz que clama, dá ouvidos, acode e escuta. Todas essas expressões evidenciam a urgência e a energia dos sentimentos e petições de Davi. O que ele está falando é o que ele está sentindo. O que ele sente, ele expressa diante de Deus através de palavras de confiança absoluta em Deus. Deus sabe, é claro que Deus sabe o que nós passamos, o que nós vivemos, o que nós sentimos, o que nós necessitamos. Mas nós oramos principalmente para que não nos esqueçamos de quem nós somos diante de Deus. Tá? Deus não vai mudar porque alguém deixa de orar. O plano de Deus não vai mudar porque você não foi capaz de se levantar de madrugada para orar. O plano e o propósito de Deus não serão alterados porque você não tem uma jornada de 4 horas, 6 horas, 8 horas de orações por dia. Tá bom? O plano de Deus sempre permanecerá o mesmo. E Deus certamente cumprirá tudo aquilo que ele se propôs a realizar nas vidas de todos nós e através das vidas de todos nós. Nós oramos para mantermos a nossa fé e sermos capazes de vislumbrar o agir de Deus na nossa vida. Coisa triste é quando chegam as bênçãos, quando Deus responde às orações, mas aquela vida está totalmente despreparada para aquilo. E o que são bênçãos, o que foi realizado por Deus para se tornarem bênçãos, acabam pela imprudência, pela irresponsabilidade, pelo desânimo, pelo cansaço, se transformando em outra coisa. Não que não seja motivo de louvor e de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Primeiro temos, dá ouvidos, ouve-me. Mas pouco serve que as palavras sejam ouvidas, a não ser que o clamor ou o bramido ou a meditação sejam considerados. Esse é o Martinho Lutero, ele é sempre exageradão, tá? Quando você lê alguma coisa de Lutero, você vai pensar num polemista, tá bom? Ele dominava a arte da polêmica, ele era um polemista. Então, tá falando de oração, ele já vai dizer, pouco importa. Ele tem essa sagacidade, ele tem essa capacidade de, de instigar a pessoa, de provocar, de trazer à tona, né, os sentimentos, as emoções e direcionar a pessoa para aquilo que ele está propondo ensinar. Então, Lutero ele era um excelente, um fascinante retórico, um excelente orador, um polemista por natureza. E ele não oculta essa capacidade, ele a usa, ele a utiliza com muita frequência, tá? Então ele começa aqui, ó, mas pouco serve que as palavras sejam ouvidas, a não ser que o clamor ou o bramido ou a meditação sejam considerados por Deus. Na linguagem hebraica, que o ser ouvido já compreende tudo. Compreende o ser aceito. É como alguém que apresenta uma petição diante de um tribunal e de um magistrado, e aquela petição é acolhida, para ser analisada, para ser julgada, para que ocorra uma decisão. Então, a aceitação, o ouvir da oração, já é ter acesso ao agir de Deus nas nossas vidas.
Mas Lutero dá uma instigada, sendo Lutero de um tempo muito posterior ao rei Davi. E nós também, uns 500 anos além do que viveu Martinho Lutero. Como se estivesse dizendo: não consigo me expressar nem me fazer entendido como gostaria. Senhor, tu, contudo, entendes meus sentimentos mais que a minha capacidade de expressá-los em palavras, tá bom? Ele, ele pega a pessoa no estado emocional e depois ele transforma isso numa expressão de gratidão, de gratidão. Meu Deus, não são as minhas palavras. Eu não estou preocupado que Deus ouça as minhas palavras. Não estou preocupado que Deus perceba que eu aprendi uma palavra nova ou dominei um conceito religioso ou um conceito teológico. O que eu estou expressando diante de Deus, o que eu estou colocando diante de Deus nas minhas orações, é a minha alma, é a minha vida, é a minha realidade diante de Deus, tá? O ser terreno, pecador, carente de Deus, porém confiante pela fé, se apresenta diante do Todo-Poderoso, não para que ele avalie ou julgue as palavras, mas para que ele vislumbre o estado da minha alma, a minha voz que clama. Para um pai amoroso, o clamor dos seus filhos são música e tem uma influência mágica a qual seu coração não consegue resistir. É um palavreado muito bonito, a minha voz que clama, para um pai amoroso. Mas mesmo um pai, por mais amoroso que seja, ele não é capaz de todas as coisas. Um pai não pode tudo. Nenhum pai é capaz de tudo. Nenhum pai humano, nenhum ser humano é capaz de socorrer em todas as aflições. Um pai é capaz, e o é, de estar presente, em meio às angústias de seus filhos. Ele é capaz de procurar auxiliar, de socorrer, ou de colocar-se diante de Deus em favor dos seus filhos, como nós vemos lá o nosso amigo Jó, que orava pelos filhos com uma intensidade extraordinária, até pelos pecados que talvez os filhos tivessem cometido, tentando livrá-los do sofrimento, da morte e do pecado. E apesar de todo esse esforço, Jó sofreu o que sofreu. Deus é mais do que um pai amoroso. Deus é mais do que um pai amoroso. É um pai santo, é um pai justo, é um pai bom e é um pai todo-poderoso, tá? Rei meu e Deus meu, observe cuidadosamente os pequenos pronomes, Rei meu e Deus meu. Eles são a espinha e a medula do clamor. Meu Rei, meu soberano, meu Senhor, meu Deus, a quem eu continuamente devo e presto contas em relação ao meu viver, a quem primeiro eu busco para obter socorro nas minhas angústias, nas minhas aflições, porque a minha vida pertence a Deus. A minha vida é dom de Deus. As minhas realizações são fruto do amor de Deus. Esse é Davi. Você fala, é o rei Davi. Rei, porque Deus o fez rei. Por isso, ele reconhecia em Deus todas as coisas, o poder para tudo. O poder para elevar, o poder para derrubar, o poder para constituir e o poder para destituir. Viver em sinceridade com Deus, reconhecendo em Deus o seu poder, o seu domínio e a sua infinita graça. Nós não somos estranhos para Deus. Nós não somos estranhos, nós somos conhecidos dele. Muito embora nós não o conheçamos tão bem quanto deveríamos conhecer, mas ele nos conhece a todos nós, as nossas famílias, a nossa sociedade, o nosso país, a nossa nação. Deus conhece todos os habitantes desse planeta. E nenhum de nós é desconhecido aos olhos de Deus. Não somos estranhos para Deus. Ele é rei do nosso país, da nossa pátria, da nossa nação. Espera-se que reis ouçam os apelos do seu povo,
Não somos desconhecidos para Ele. Somos seus adoradores e Ele é o nosso Deus. Nosso por aliança, por promessa, por juramento, pelo sangue. Spurgeon é o nosso Deus. Podemos falar de Deus como nosso Deus. Pela fé em Cristo Jesus, nós entramos nessa aliança. Se você perguntar para os judeus como é que eu faço para me tornar herdeiro das promessas de Deus, você fatalmente ouvirá que você deve se converter ao judaísmo. Há todo um procedimento, há todo um ritual, há todo um processo e há também toda uma avaliação para você fazer parte aí do judaísmo, ingressando lá como um prosélito, até com o tempo adquirir aí a confiança, a robustez necessária, né, para se estabilizar na fé judaica. Se você pergunta para Jesus, ele, antes de você perguntar, ele fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês desse fardo que é por demais pesado. Pesado. Vinde a mim. Gratuitamente pela fé. Se você precisa se converter, converta-se a Deus. Converta-se a Deus. Tá sobrando religião aí, né? Estão criando religião que é igual partido político, né? Só muda o nome, né? Só muda o nome, mas o propósito, a intenção é o mesmo. É o mesmo. Mas para chegar-se a Deus, para herdar essas promessas, gratuitamente pela fé, mediante a graça de Deus. O que é que eu preciso acreditar em Deus? E acreditar que Ele é abençoador, que Ele é galardoador, ou seja, que Ele acrescenta. Deus tem coisas a acrescentar nas nossas vidas, muitas coisas. Deus é abençoador daqueles que o buscam. Pelo fato de sermos fiéis a Ele, nós participamos das vitórias de Cristo Jesus. Senhor, ouves a minha voz. Observe que isso não é exatamente uma oração, antes uma deliberação. É mais fácil morrermos do que viver sem oração, tá? Oração, oração, oração. A Bíblia fala muito de oração, nós estamos fazendo aí alguns estudos sobre oração. Mas não é o palavreado rebuscado, não é a quantidade de horas, não é o horário do dia, da noite ou da madrugada. É a fé. É a fé atuando, é a fé em palavras. É o coração que clama, é o espírito que se abre para o Deus Todo-Poderoso, confiantes na fidelidade de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.